E aí, como estão? Beleza? Eu sou o Yuri e esse é o novo vídeo do canal Rock and History, o canal que foi feito para falar sobre a música popular contemporânea e sobre a história do som. História do som essa que eu tenho que pedir desculpas para vocês, porque no vídeo anterior nem cheguei a falar dela em si. Fiquei focando muito em sociedade, cultura, né, o racismo norte-americano, blá blá blá, o menestrel, blá blá blá, e do músico, do artista, e não falei da tecnologia, não falei de aparelhos de som, que começaram a surgir naquela época do século XIX. Na segunda metade. Eu quero falar um pouco sobre o Thomas Edison, quero aprofundar sobre o Edison e sobre os inventores de som em si, da história, né, os caras que ajudaram a construir a ideia de história do som, porque sem essa ideia a gente não poderia discutir sobre isso. Então vamos falar do Thomas Edison, um cara que até hoje é visto lá nos Estados Unidos como o maior inventor do século XIX, um cara tão querido que até os Simpsons já fizeram um episódio pra ele, tem um episódio da nona temporada dos Simpsons, que o Homer quer superar o Edison e blá blá blá, ele já vai no museu do Edison pra destruir as invenções dele, é um barato. Um dos melhores dos Simpsons, diga-se de passagem. O Thomas Edison inventou o fonógrafo, que a gente chama de grafonógrafo, gramofone, vitrola, como preferirem. Ele inventou o mimeógrafo e outras coisas. Eu quero lembrar aqui pra vocês que o Thomas Edison não foi o primeiro cara que pensou em registrar som. Ele inventou o fonógrafo em 1860 e pouco, mas ele não foi o primeiro, ele não foi o pioneiro. O pioneiro foi um físico francês chamado Léon Scott de Martinville. O Martinville era um cara que pensou, ao contrário do Edison, em gravar a energia sonora e não reproduzir em som. Ele não queria gravar e reproduzir energia sonora. Ele gravou a energia sonora e converteu em energia mecânica. A finalidade do fonoaudiógrafo, que foi o aparelho que o Martinville inventou, o fonoaudiógrafo pegava o som, captava o som e estimulava jatos de tinta no aparelho, e esses jatos de tinta imprimiam em papel batimentos cardíacos, decodificava essas coisas para fins hospitalares. O aparelho não era para reproduzir música, era para outros fins. Se bem que pesquisadores ingleses recentemente, agora no final dos anos 90 início dos 2000, caras da Inglaterra pegaram o fonoaudiógrafo e conseguiram um arquivo, um registro dele, de uma menininha de 11 anos cantando uma musiquinha chamada Au Clair de Lune. E aí se você joga no Google você vai achar. Vão ser 10 segundos de uma menininha cantando uma musiquinha francesa. É uma musiquinha curta, uma vozinha bem esganiçadinha, mas você vai ver o primeiro registro de som na história da humanidade. Uma coisa bem impactante. Se a gente for parar para pensar que a história da imagem, a história de Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, aquelas civilizações antigas todas, você já tem a história da imagem desde essa época, a cultura artística de imagem desde essa época. A história do som é tardia, começou a ser feita só no século XIX. O Edison inventou o fonógrafo, patenteou o fonógrafo no final do século XIX. O contexto que o Edison vivia, a realidade do Edison, era a realidade pós-guerra civil americana. Pelo menos a realidade onde ele inventou o fonógrafo. O pós-guerra civil americana conseguiu incutir no povo americano, estimular no povo americano, fazer crescer aquele senso de identidade, de orgulho patriótico. A gente sabe que o povo americano geralmente é bem exagerado com isso, muito chauvinista, adora falar viva América, isso e aquilo. Mas o povo americano utilizou a música feita naquela época, composta naquela época, para fazer aflorar esse sentimento de orgulho patriota. E qual era o principal veículo de reprodução musical, de divulgação de música? Eram as bandinhas militares, as bandinhas de marcha militar, que a gente consegue ver em filme, série, desenho animado. Se você pega desenho do Looney Tunes, Tom e Jerry, Pica-Pau, você sempre vai ver uma bandinha com trompete, trombone, flauta, tamborzinho, né, episódios com bandinhas andando na rua. As marchinhas militares foram as primeiras manifestações de música popular dita branca, né? Porque a gente falou dos menestréis, que era a música mais calcada na realidade negra, era a convergência da cultura branca com a negra, e a música militar norte-americana seria a música dos vencedores, né? Do branco do norte, industrializado e urbanizado. As músicas de marchinha militar foram as primeiras, assim, que foram vistas como comercializáveis. Muitos band leaders, líderes dessas bandas, eram os compositores, e eles começaram a compor e registrar as musiquinhas em partitura. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, provavelmente? No primeiro vídeo eu falei que a música de partitura era muito mais importante que o artista, que o cantor, que o intérprete. A música em si era mais importante que o artista. Isso começou no final do século XIX, com esses líderes de marcha militar. Um deles, chamado John Philip Sousa, que foi um cara que ingressou na Marinha Americana, tal e coisa, saiu de ser militar de arma e virou músico, ele foi o primeiro que enxergou a atividade musical, como algo rentável, como algo que ia fazer ele prosperar. Então, o Sousa ele era do norte, eu esqueci a cidade, acho que era de Boston, algo assim. O Sousa compunha as músicas, fazia a bandinha dele tocar e registrava. Ele foi o primeiro cara com essa visão, né, de empresário, a visão empreendedora norte-americana.
o editor de música, o publicante de música, o produtor. Além de compositor, o cara pensou na música em si como objeto de consumo, né? Objeto de mercado. E o Souza foi um dos percussores do movimento da Tin Pan Alley. Tin Pan é um movimento musical americano da América Urbana, dos Estados Unidos urbano, calcado em Nova York, centrado em Nova York, tendo núcleo em Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, né, até hoje, representa muita coisa Nova York, inclusive na música. Nova York teve esse movimento, Tin Pan Alley. Era um movimento em Manhattan, no bairro de Manhattan, vocês já devem saber. Em Manhattan tinha uma rua onde vários compositores ditos profissionais, caras que sabiam tocar piano principalmente, e tinham inspiração para compor, se reuniam ou não e ficavam compondo individualmente canções. Eles pegavam essas canções, construíam melodias, refrões e tal e coisa, e transformavam em partituras para vender. A gente tem que lembrar que naquela época do fonógrafo o vinil também já existia. O vinil, que era baseado no dispositivo de tocar música, né, vindo da cera e tal. Aqui no Brasil a cera da carnaúba é a matéria-prima do vinil. O vinil também já existia no final do século XIX. Mas só que a rotação, as 78 rotações por minuto, que era o padrão de rotação dele, só comportava 4 minutos de música de cada lado. Então as músicas eram geralmente breves, né? Então, esses compositores começavam a pensar na música como objeto de consumo. E a Tin Pan Alley vai ser o tema do próximo vídeo. Vou querer aprofundar melhor isso depois, porque eu vou querer falar também da mercantilização das temáticas, temática lírica, né? Como o amor começou a entrar na composição, como os compositores começavam a querer divulgar melhor, usar o cinema, usar o teatro, usar outras representações culturais, outras expressões culturais para melhorar, né, a propaganda da música, falar dos artistas daquela época, a diferença entre o intérprete e o compositor, falar da diferença do cara que escrevia a letra e do cara que escrevia a melodia. Geralmente os compositores da Tin Pan escreviam, né, em duplas, e eu vou falar um pouquinho disso no próximo vídeo. E é isso, valeu!